E aqui nós iremos entender o que foi o batismo do Senhor e o que é o nosso batismo. Primeiro, o nosso batismo é um batismo de remissão dos pecados, que nos dá a filiação divina e que nos introduz no mistério da salvação. Jesus já era filho de Deus. Jesus não tinha pecado para ser redimido. E ele não ia ser introduzido no mistério da salvação, porque ele é a própria graça da salvação. Então, o batismo do Senhor em nada é parecido conosco, com o nosso, perdão. O batismo do Senhor, na verdade, é uma união que o Senhor faz conosco, do início da sua vida pública. O batismo inaugura a vida pública de Jesus. E a partir dali, Jesus manifesta que o que ele veio fazer foi salvar. Então, tudo que Jesus faz são atos salvíficos. Veja bem, o Rio Jordão era o local onde João batizava o pecado, batizava as pessoas e redimia os pecados das pessoas por meio do batismo. Era uma conversão. E quem ali fosse batizado, ali depositaria os seus pecados nas águas do Jordão. Para muitos judeus da época de Jesus, o Rio Jordão era um rio poluído, porque ali estava o pecado do povo. Se Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte, então o Senhor foi justamente aonde as pessoas estavam depositando os seus pecados, largando os seus pecados, para tomar sobre si os nossos pecados, para iniciar o ato de salvação. Quando o Senhor é submergido nas águas do Jordão, no fundo das águas do Jordão, o Senhor toma sobre seus ombros os pecados da humanidade que ali estavam. Não foi só no momento da cruz que Jesus carregou os nossos pecados, mas foi desde o início da sua vida pública. Então, tudo que Jesus fez, até o momento da cruz, foi atos de salvação. Quando o Senhor se levanta das águas do Jordão, os nossos pecados, os pecados da humanidade, simbolizados por aqueles pecados ali deixados nas águas do Jordão, o Senhor tem sobre os seus ombros os nossos pecados. E Ele levará esses pecados para serem aniquilados no alto da cruz, no momento central da sua missão, que é onde Ele nos libertará do pecado e da morte. O nosso batismo é um batismo que nos dá a dignidade de filhos de Deus. Todo batizado é chamado a viver essa dignidade. É de graça. Deus dá essa graça. Deus concede essa graça. O Senhor nos adota por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos dá essa graça para que nós, intimamente unidos a Ele, não percamos a nossa alma. Quem crê e for batizado será salvo, disse o Senhor. Portanto, os efeitos do batismo na nossa alma nos dá a graça da filiação divina, nos redime dos nossos pecados e ainda por cima nos introduz nesse mistério da salvação. A beleza desse movimento de introdução dentro desse mistério, que é o mistério pascal. Todo sacramento que nós recebemos, estamos sendo introduzidos na graça da Páscoa de Cristo. Por isso que nós dizemos, a igreja diz que quando alguém se batiza,
ela morre para o pecado e é sepultada com Cristo, para ali ressuscitar para uma vida nova. Talvez muitos de vocês não se lembrem do dia do batismo de vocês, que foram batizados bebês. Mas para quem já foi batizado velho, igual eu, com 11 anos de idade, né, eu lembro, dia 30 de julho de 2006. Então, foi esse dia, o dia que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua graça pascal, me tornou também filho do Pai dele. Então, era para todo católico saber a data do seu batismo. Era para saber de cor. Não era nem para ficar perguntando assim, quando é que foi, será? Né? Foi o dia que você nasceu para Deus. Foi o dia do seu segundo nascimento e você não se recorda. Então é sinal de que o cristão católico ainda não descobriu o valor do seu batismo. A grande maioria das pessoas, quando vem trazer as crianças para batizar, não é nem, olha, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo, não é nem por uma introdução no mistério da salvação, mas é mais por um acontecimento social para ter um almoço depois. E todo mundo encheu o pandu de cachaça depois. Aí celebra os batismos como se estivesse celebrando, não como cristão, mas como um monte de pagão. Minha gente, tenha dó. Cristão batizado perdeu a noção das coisas. Ele não sabe nem qual que é a missão dele como batizado. Crescer na fé, observar os mandamentos e viver na comunidade dos seguidores de Jesus. Essa é a missão do batizado. O que eu tenho feito para crescer na fé, como eu tenho observado os mandamentos, eu tenho permanecido na comunidade dos seguidores de Jesus. Que comunidade dos seguidores de Jesus eu pertenço? É a Igreja Católica. Mas em qual paróquia, em qual comunidade eu tenho vivido a minha fé? Tenho doado o meu serviço evangelizador? Onde eu tenho fomentado a minha vida de intimidade com o Senhor? Isso é viver o batismo ou você acha que é só jogar uma água na cabeça? Não é não. Você se comprometeu, ainda mais se é adulto. Você sabia do que você estava recebendo. Se não é adulto e não tem consciência do que está recebendo, está sendo introduzido na fé da igreja, está sendo batizado na fé da igreja. Bem, pelo menos os pais e os padrinhos devem ter noção do que estão pedindo para a igreja. Aí me arruma de vez em quando uns padrinhos que não sabem nem rezar, não sabem nem responder. Na hora da renovação das promessas batismais que a gente faz a pergunta, né? Renuncio, renuncio, renuncio. Aí a gente pergunta se você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí o padrinho responde, renuncio. Que loucura. Não sabe nem o que está fazendo ali. Não vem para a igreja, não dá exemplo de nada. Este aí não vai aparecer na vida do seu filho nem para dar presente. Vai aparecer aqui, vai comer a carne lá na sua casa na hora do almoço e vai vazar, nunca mais aparece. Não escolham gente qualquer, não. Escolham gente de caminhada. Escolham pessoas que sejam capazes de conduzir os vossos filhos e filhas no caminho de Deus, conduzi-los no caminho de Deus, no caminho do reino, de uma conversão sincera e verdadeira. Entende? Porque se eu estou batizando alguém e eu não me comprometo com a alma daquela pessoa, eu vou perder a minha e a dela. Então é melhor que não se comprometa com nada.
A situação atual está tão difícil, mas tão difícil. Quer ver? Presta atenção numa coisa. Em 1954, se eu não me engano, o Brasil ultrapassava mais de 80% de católicos. Não sei dizer com exatidão. Mas, nos dias de hoje, nós estamos ali beirando os 40 e alguma coisa. Muito menos que a metade. São 260 e tantos brasileiros, 260 e tantos milhões de brasileiros. Desses, 40 e tantos por cento se declaram católicos. Desses 40 e tantos por cento, 8% vão na missa todo domingo. 8%. Espera aí. Com certeza são batizados os outros. E o que estão fazendo? Que não estão vivendo a sua fé? Estão fazendo o que da vida? Estão indo em conformidade com o mundo atual. Estão indo em conformidade com aquele evangelho que amacia o meu ego. Se não for do meu jeito, também eu não faço. E fora que tem um monte de batizado que é revoltado com a igreja, que não aceita o que a igreja ensina, que torce o bico quando a gente ensina alguma coisa. Está falando alguma coisa, está... Ninguém te obrigou a ser católico, não. Ninguém te obrigou a ser batizado, não, meu irmão, minha irmã. Agora, a partir do momento em que você foi batizado, seja homem e mulher o suficiente para viver o que aqui se comprometeu. Antigamente, o que precisava fazer? Batizar os convertidos, lá no primeiro século da igreja. Hoje, o que a gente tem que fazer? Converter os batizados. Lucas 15, um pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Hoje em dia a gente tem que deixar uma e ir atrás das 99 que se perderam. E tudo batizado. Gente, a gente vai conseguir viver isso tudo com perfeição só na eternidade. Mas pelo menos a gente tem que dar o melhor de si, se esforçar, tem que pelo menos tentar para viver sem rigorismo moralista. Mas eu preciso me esforçar, eu preciso dar o melhor de mim mesmo. Eu preciso conformar a minha vida ao mistério que um dia eu fui introduzido. A beleza da vivência cristã está em se doar cada vez mais ao Senhor. E reconhecer a beleza do mistério ao qual eu faço parte. Como que nós iremos conseguir viver bem o nosso batismo? Obedecendo àquela voz que saiu da nuvem, enquanto o Senhor Jesus ia sendo batizado. Este é o meu filho. Primeiro, reconhecer em Jesus o nosso Senhor. Depois, escutai o que Ele diz. Colocar-se à disposição para deixar com que a palavra do Senhor transforme a minha vida. Eu ouço a sua palavra e a sua palavra me transforma. E é uma transformação de dentro para fora. Este é o meu filho, escutai. A partir do momento em que a gente ouve o Senhor, nós colocamos em prática. É preciso ouvir.
Mas também é preciso guardar no coração, para que essa palavra se transforme em atos. E assim cumpramos as promessas do nosso batismo. Assim seja.